Olá, professor Telmo, nós estamos tratando de ação penal. No bloco 2, nós trataremos agora dos princípios gerais da ação penal. Por princípios gerais da ação penal, nós temos que os princípios, desde os primórdios, como sabemos, do direito processual penal, vão constituir importantes instrumentos para que os julgadores balizem suas decisões e também para que o legislador atue dentro de determinados parâmetros na elaboração das leis. Trata-se, portanto, de diretrizes genéricas que servem para definir limites, fixar paradigmas ou alcance das leis, bem como para auxiliar em sua interpretação. Os dispositivos do Código de Processo Penal, aprovado lá em 1941, que eram incompatíveis com os princípios constitucionais de 88, foram revogados por leis posteriores ou deixaram de ser aplicados em razão de decisões ou súmula de nossos tribunais. O legislador, sempre que aprovar novas leis processuais penais, deverá dimensioná-los dentro dos limites de referidos princípios, sob pena de serem taxados de inconstitucionais. Portanto, nós temos diversos princípios do processo penal que não possuem força de princípio constitucional, mas que também constitui relevante fonte de interpretação sobre o alcance correto da aplicação das leis. Então, como nós sabemos, os princípios no processo penal ou qualquer outra matéria de direito são as vigas mestras, é o alicerce de uma norma. Quando eles assim existem, eles devem ser seguidos, não podem ser apenas deletérios. Por isso que eles influenciam o julgamento, influenciam o cumprimento da norma. Agora, o nosso Código de Processo Penal é de 1941, a Constituição é de 1988, com diversas alterações ao longo desse tempo. E aí nós temos princípios que à época que o nosso código, que é um decreto-lei, foi recepcionado como lei ordinária, e muitos princípios gerais do Código de Processo Penal foram alçados a princípios constitucionais. Mas nós temos princípios dentro do Código de Processo Penal que são apenas princípios que norteiam o processo penal no nosso ordenamento jurídico. E aí nós vamos tratar de alguns princípios ou relembrar alguns princípios que norteiam aqui o processo penal. Princípio do juiz natural. Está previsto lá no artigo 5º, 53 da nossa Constituição Federal. Ninguém será processado nem sentenciado senão pela autoridade competente. Esse princípio vai desencadear a regra dos procedimentos, vai desencadear a regra do juiz natural, vai desencadear a regra aqui do devido processo legal, vai desencadear também a regra da identidade física do juiz, ou seja, que estão dentro do processo penal. E aí nós temos alguns questionamentos quando a gente fala aqui do juiz natural. O Supremo Tribunal Federal entende que não fere o princípio do juiz natural o deslocamento de ação penal já em andamento em razão da criação de vara especializada, por exemplo, que julgará todos os delitos de determinada natureza. Por exemplo, pela criação de uma nova comarca. Esse deslocamento, até mesmo pela regra da Lei de Organização Judiciária, não vai ferir o princípio do juiz natural. E aí nós temos alguns julgados que eu separei aqui, por exemplo, a questão do tribunal do júri. No rito do júri, o desaforamento, previsto lá no artigo 427, 428 do nosso Código de Processo Penal, não fere o princípio do juiz natural, até porque o desaforamento, quando ele é feito, ele é autorizado e justificado, por exemplo, por segurança, questões de ordem pública, questão de tempo e assim por diante. Desdobrada a área geográfica de um certo tribunal do júri, criando-se um outro. Para este devem ser remetidos os processos em curso, pouco importa a fase que se encontre. E aí também nós temos a regra de deslocamento de competência, quando a pessoa que está sendo processada assume cargo ou função para a qual exista foro especial, ou seja, a competência por prerrogativa de função, ou a situação inversa, a pessoa tinha a prerrogativa de função e deixou de
tê-la por não ser mais ali a pessoa com o foro privilegiado, então também haverá o deslocamento do juízo natural. Réu em ação penal, que é nomeado ministro ou eleito deputado federal. Os autos devem ser encaminhados aí ao Supremo Tribunal Federal para prosseguimento. Por sua vez, se o sujeito deixa o cargo ou função, a ação que tramitava perante o tribunal deve ser remetida ao juízo inferior. São regras especiais que não ferem o princípio do juízo natural. Princípio do promotor natural. Também temos lá no artigo 5º, 53 da nossa Constituição, ninguém será processado nem sentenciado senão pela autoridade competente. E aí, quando a gente falou lá das condições da ação, lembrar, aqui nós temos a legitimidade de parte, o interesse de agir, que rege também o que nós falamos ali da condição da ação penal. Praticada a infração penal, é necessário que já se saiba qual é o órgão do Ministério Público que será o responsável pela acusação. É vedado, portanto, a designação aleatória de promotor para atuar em caso específico. Se nós temos que para cada situação específica devemos ter o devido processo legal, devemos ter um procedimento pré-estabelecido, então eu já também tenho que ter um julgador pré-estabelecido, eu já tenho que ter também o promotor pré-estabelecido. Nós não podemos escolher, em função do processo, a autoridade que vai dar início ao processo e que vai julgar este processo, sob pena de nós infringirmos o princípio da impessoalidade, do princípio do interesse, que não deve existir, a não ser o interesse legal. Tal regra, porém, veda apenas a designação de promotor para apreciar o mérito de determinado delito, sendo possível a chefia da instituição designar promotor para acompanhar as investigações, desde que, posteriormente, o inquérito seja remetido ao promotor natural ou que seja penal, seja promovido em conjunto por este pelo designado. Isso é muito comum, nós observarmos o procurador designar para crimes graves, aqueles casos que têm grande repercussão, um promotor para acompanhar ali o inquérito policial. A prévia criação de grupos especializados não fere o princípio em estudo, pois este atua de acordo com as regras anteriores à prática do delito. A atuação é genérica, isto é, voltada indistintamente aos crimes. Então nós temos aí, cria-se um crime para combater a sonegação fiscal, né? Cria-se um grupo de promotores. Eles não vão influenciar a regra aqui do promotor natural. Princípio do devido processo legal, artigo 5º, 54 da nossa Constituição Federal, ninguém será privado da liberdade ou dos seus bens sem o devido processo legal. E aí uma série de princípios, uma série de consequências lógicas derivam desse princípio. Para toda espécie de crime deve existir lei regulamentando o procedimento para sua apuração. Esse procedimento descrito em lei, por se tratar de matéria de ordem pública, não pode ser modificado pelas partes, que também não pode optar por procedimento diverso daquele previsto. Então a gente sabe que, pelo princípio do devido processo legal, a finalidade do dispositivo constitucional é estabelecer que o descumprimento das formalidades legais pode levar a uma nulidade. Neste caso, será uma nulidade absoluta ou relativa, porque o erro improcedendo viola aí o devido processo legal. Princípio da vedação da prova ilícita. Artigo 5º, inciso 56. São inadmissíveis no processo as provas obtidas por meios ilícitos. Artigo 157. São inadmissíveis, devendo ser desentranhadas do processo as provas ilícitas, sem assim entendidas as obtidas em violação às normas constitucionais ou legais. Então, a redação lá do 157, trazido pela Lei 11.690 de 2008. Princípio da presunção de inocência, artigo 5º, inciso 57. Ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado de sentença penal condenatória. E aí o artigo 283, alterado com a redação aqui da Lei 13.964 de 2019, conhecida aí como pacote anticrime, também trouxe de forma explícita este princípio constitucional no artigo 283. Ninguém poderá ser preso senão em flagrante delito ou por ordem escrita e fundamentada da autoridade judiciária competente em decorrência de prisão cautelar ou em virtude de condenação criminal transitada em julgado. Então não podemos antecipar a condenação
a pessoa só pode ser presa antes do trânsito em julgado em todas as instâncias que eventualmente o processo for caminhando, se for uma prisão cautelar ou uma prisão processual. Referido princípio, como nós vamos ver, e já adiantando, ele não é absoluto, porque a própria Constituição permite a prisão provisória, prisão em flagrante, prisão preventiva, prisão temporária, prisão em decorrência de pronúncia, prisão em decorrência de sentença condenatória de primeiro grau, ou seja, são as prisões cautelares ou as prisões provisórias que a própria Constituição prevê. Então, o princípio da presunção da inocência, ele é mitigado no que diz respeito ao que a gente trata aqui das prisões processuais. Princípio do contraditório e da ampla defesa, também um princípio base do nosso processo penal, artigo 5º, 55 da nossa Constituição Federal. Aos litigantes em processo judicial ou administrativo e aos acusados em geral são assegurados o contraditório e a ampla defesa com os recursos a ela inerentes. O artigo 155 do nosso Código de Processo Penal nos traz aqui algumas regras, né, que fogem, né, ou que mitigam o processo aqui da ampla defesa e do contraditório. O artigo 155 diz que o juiz formará sua livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos e colhidos na investigação. O artigo 479, que prevê que durante o julgamento do plenário do júri, a parte não poderá ler documento ou exibir objeto que não tenha sido juntado aos autos em antecedente de 3 dias. Ou seja, fere a ampla defesa e o contraditório, quebra a igualdade de partes no processo penal. Princípio da ampla defesa obriga o juiz a observar o pleno direito de defesa aos acusados em ação penal. Em razão disso, ainda que o réu diga que não quer ser defendido, o juiz deve nomear no defensor. Aquele réu que confessa o crime tem que ser processado, em sendo condenado, terá aí a atenuante genérica da confissão, mas não pode, pela confissão, já aplicar a pena nele, como sabemos. O advogado, ainda que constituído apresentar defesa insuficiente, o juiz deve declarar o réu indefeso e dar a ele prazo para constituir novo defensor. A súmula 523 do STF nos diz que, no processo penal, a falta de defesa constitui nulidade absoluta. Agora, a deficiência só anulará a prova em prejuízo do réu. Além da defesa técnica, que é obrigatória por meio de advogado constituído ou defensor nomeado pelo juiz, que será o defensor público dativo, é possível ainda a autodefesa, que é aquela exercida diretamente pelo acusado, ao ser ouvido pessoalmente em seu interrogatório, as regras lá do artigo 186 e seguintes do Código de Processo Penal, ou por meio de instruções que fornece ao seu defensor durante os atos processuais nos quais tem direito de estar presente. O réu, todavia, pode abrir mão da autodefesa, já que tem o direito de se tornar revel ou de permanecer calado no interrogatório. Por sua vez, mesmo que o réu confesse integralmente o crime, as testemunhas terão ainda de ser ouvidas para que o juiz verifique se a confissão é mesmo verdadeira. Outra manifestação do princípio análise consiste na regra da defesa apresentar seus argumentos por último. Ou seja, nem existe no nosso ordenamento jurídico prova em caráter absoluto, toda prova tem um valor relativo. Quem vai valorar a prova é o próprio juiz. Princípio do privilégio contra a autoincriminação é o princípio lá em latim, nemo tenor sed detegere, né? Ou seja, ninguém tem ou pode, né, se autoincriminar. O poder público não pode constranger o indiciado ou acusado a cooperar na investigação penal ou produzir provas contra si mesmo. Não se pode decretar a prisão preventiva com o argumento de que o indiciado não está cooperando com as investigações, porque ele não é obrigado a fazê-lo. A nossa Constituição Federal, lá também no seu artigo 553, estabelece que o réu tem o direito de permanecer calado. E o artigo 186, em seu parágrafo único, por sua vez, complementa essa regra estabelecendo que o silêncio não importará em confissão e não poderá ser interpretado em prejuízo da defesa, devendo o acusado ser alertado desse direito de permanecer calado antes do seu interrogatório. A Convenção Americana dos Direitos Humanos também sacramenta, traz este dispositivo. Baseado no princípio da ampla defesa,
deu interpretação ampliativa à norma, no sentido que o acusado não é obrigado a produzir qualquer tipo de prova que possa levar à própria incriminação. O acusado pode ainda, sem receio de ser processado, por perjúrio, mentir a respeito dos fatos em seu interrogatório. A lei penal não pune réus por crime de falso testemunho. Não pode, entretanto, prejudicar terceiros, já que existe a possibilidade de responder por denúncia caluniosa. Em relação à relação de outros atos que possam levar à sua incriminação, o acusado não estará obrigado a cooperar, podendo até destruir provas que lhe pertencem. O réu tem o direito de destruir provas que não lhe pertencem ou de alterar a cena de crime, conforme o caso, como crime de destruição de documento. Em resumo, o princípio do privilégio contra a autoincriminação, nemo tenor sed tegere, o réu tem o direito de permanecer em silêncio e, portanto, de não confessar, não colaborar com a investigação ou com a instrução, mentir em seu interrogatório, não apresentar provas que o prejudiquem, não participar ativamente de ato destinado à produção de prova e não fornecer parte de seu corpo para exame. Então, ele não é obrigado. Então, se ele se recusar a ser submetido a reconhecimento já nessa situação, não está colaborando com a prova. Aliás, prevê expressamente o artigo 260 que se o acusado não atender a intimação para interrogatório, reconhecimento ou qualquer outro ato, que sem ele não possa ser realizado, a autoridade poderá mandar conduzi-lo à sua presença. Muito obrigado!